Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. E não se assustem que a RFM, por enquanto, ainda não comprou o podcast. Talvez um dia tal aconteça. Bom, Pedro Fernandes, Nilton, muito obrigado por aceitar este convite do podcast à Conversa Com e deixarem que o podcast grave aqui neste estúdio de gravação da RFM. Obrigado por nós, ainda por cima pegámos-te uma valente seca. Não, foi divertido. Podemos confessar, foram 3 horas que ele esteve a assistir a umas gravações nossas, mas valeu a pena, valeu. Valeu, muito a pena. Ai, digo que dissesses que não. Em relação ao estúdio de gravação, não agradeças, porque nós também não pedimos a ninguém. Basicamente tomámos conta. Ninguém vai saber. A meio pode aparecer alguém. É isso, pode aparecer alguém para gravar um programa e vamos ter que sair. Portanto, faz as perguntas todas que puderes o mais rápido possível. Exatamente. Bom, estamos hoje justamente aqui para falar sobre o humor, não é? Portanto, muito obrigado por terem... Então não somos nós. Repara que ele veio de fato e eu de calções. Isto faz algum sentido. Ele não nos disse qual era o dress code. A culpa é dele. Se calhar vocês aqui vão ter visto o podcast também, não é? Bola. Boca 1-0. Bom, vocês já nos entram pela casa dentro há muito tempo, não é? E esta questão toda do humor, se formos analisar a história, enfim, temos aquilo que são as primeiras noites de stand-up comedy, não é? E o Levanta-te e Ri ressurge passado estes anos todos. E o Nilton, recordo-me dele das primeiras vezes também. Recordas-te que não estava nada parecido. Se vires as imagens, percebes. Ninguém está. Mas houve análise da ADN e era Sim, eu. É mesmo ele. Só por aí. Por causa dos óculos. Sim. Os óculos também ajudam. E, portanto, estávamos aqui em off a falar justamente as primeiras memórias que eu tenho do Nilton. É justamente do Levanta-te e Ri, o 5 para a meia-noite e o Paga o que deves. E o Eu Amo Você, não é? Que durante a escola também. Toda a gente andava a fazer essa piada. E o Pedro, lembro-me justamente no tempo da MTV, não é? Portanto, era o... Sim, eu era o júri convidado, o jurado convidado do casting, do BJ Casting da MTV, que ganhou a Ana Sofia, que agora é uma atriz, não é? Consagrada, quase. Pode-se dizer que sim. Das novelas da TVI. E, portanto, vemos aqui claramente vários tipos de a evolução do humor, isto é, stand-up comedy, depois avança para as televisões e hoje em dia temos humoristas que estão a crescer à conta das redes sociais e do YouTube, por exemplo. Também. E onde é que isto vai dar? Eu estou a ficar com medo. E as finanças? Onde é que isso fica? Percebes? Daqui a bocado vai-nos pedir o IRS ou o IRC, estamos tramados. Não sei onde é que ele quer chegar com isto. Mas qual é que é, como é que vocês veem, e depois, obviamente, os programas da manhã, que começam a convidar, para além de ter os apresentadores em estúdio, começam também a ter... o Comic Relief, não é? Exatamente. Portanto, todos os humoristas. Eu já percebi onde é que ele chegar. O que ele quer dizer é... Vocês humoristas fazem tudo. Vão a todas. É isso que ele está a querer dizer. Não deixam empregos para mais ninguém. Não é? São vendidos. Vão a todas. Eu acho que o humor está cada vez mais presente e acho que sim, que o Levanta-te e Ri marcou o ressurgimento do humor em força à televisão e o Nilton fez parte desses pioneiros do Levanta-te e Ri e aguentou até ao fim. Não tiveste até ao fim, não foi? Sim, mais ou menos. Aquilo não era bem uma presença residual. Neste caso, por exemplo, o Marco Horácio e o Rocha eram residentes. Eram o apresentador e vai co-host. No meu caso... Mas tu eras dos que aparecia mais até recorrentes. Depois fazia um programa na SIC e, obviamente, basicamente estava entalado. Sim, mas se calhar... Queres ganhar ordenado? Sim, então vais ao Levanta-te e Ri. Era um bocadinho assim. Se calhar acho que foi onde o humor se voltou a surgir em força na televisão e depois aí começou a espalhar-se por todos os programas e deixou de ter só aquele espaço próprio. Portanto, teve um grande valor o Levanta-te e Ri no surgimento também de nomes que hoje em dia são os nomes mais consagrados do humor nacional. Se pensares nas pessoas que estão neste momento no ativo, sem ser esta nova geração, como é óbvio, as pessoas que começaram no Levanta-te e Ri, grande parte delas são as que estão... Bruno Nogueira, não é? Sim, Bruno Ricardo Aruz Pereira também passou por lá. O Zé Diogo também foi lá, portanto acabou por ser ali um bocadinho responsável. Isto para dizer, se quiserem pedir contas, é assim. Mas, olha, quero processar alguém por causa desses palhaços. É assim. Não, e acho que o humor ganhou uma força tal, e acho que hoje em dia o humor é das coisas que mais ajuda a vender. Portanto, é normal que os programas também acabem por ter muito essa componente de humor, sejam programas da manhã, da tarde ou da noite, ou da rádio, não é? E as marcas, porque há aqui um lado que tu não falaste, que é o lado que nós fazemos, estamos disponíveis. Já lá ia. Vai passar em rodapé. Que são as marcas, não. As marcas não só no sentido de redes sociais em que tu vendes e estás a vender um produto, como em espetáculos empresariais, presenças empresariais em que tu estás a apresentar uma coisa. As pessoas estão fartas de desgraças e querem alguém que lhes aligeire um bocadinho a vida, não é? E dentro da lógica sem decote são os humoristas. Sim, sem decote, sim, somos nós. Mas até onde é que vai o humor? Porque, por exemplo, temos o caso de um humorista que eu adoro imenso, que é o Rui Sinal de Cortes,
em que ele chegou a ter alguns problemas de conseguir entrar em certos públicos e as piadas dele conseguirem entrar, não é? Ao contrário de, por exemplo, se quisermos pôr mais assim nessa questão do mais hardcore ou pouco politicamente correto, o próprio Fernando Rocha, enfim, com as asneiras todas, os palavrões que são ditas, consegue ser aceito. Não é? Até onde é que vai o humor? Diferentes, se calhar o público do Sinal de Cortes não gosta do humor do Fernando Rocha. Portanto, eu acho que há humor para todos os gostos e quando tu fazes humor, acima de tudo, acho que tens de ser honesto contigo próprio. Fazes o teu tipo de humor. E agora, vais agradar a uns públicos, não vais agradar a outros. Agora, isso não quer dizer que não sejam todos os humores válidos e que sejam bons ou maus. O ponto não é esse, é como é que há que encontrar o público, como é que há de encontrar o equilíbrio. Eu acho que tu fazes o que tu gostas. Se tu gostas mais do humor negro, irás fazer aquele humor que tu gostas. Por exemplo, eu dou um exemplo. Eu, quando vou a um teatro ou vou a uma empresa... Eu estava a te entrevistar, eu gostava de estar... A seguir entrevistei eu. Eu, quando vou a uma empresa, obviamente que faço... sou muito mais comedido. Porque o espetáculo é para eles, eu não quero criar ruptura. Quando estou nos meus espetáculos, sou muito mais agressivo e muito mais humor negro. Depois aí vais balanceando as coisas. É natural, se és conhecido por fazer um humor mais agressivo, se calhar és menos mainstream, as pessoas vai fechando o leque. Mas acho que aí estás a ser honesto contigo próprio. Acho que isso é altamente válido, porque a pessoa não está a enganar ninguém. É aquilo que ele gosta, é aquilo que ele faz. Acima de tudo é isso. Acho que quando nós fazemos humor, não estamos a pensar... em ser mais mainstream ou ser mais de nicho. Estamos a fazer o humor que nós gostamos de fazer. Agora, se o meu humor agrada a mais pessoas, melhor. Se agradar a menos pessoas, também não quer dizer que seja mau. É o tipo de humor que eu escolhi fazer, é o tipo de público que eu escolhi tocar. Portanto, não vejo isso como uma questão sequer. Não sei se nos explicamos bem. Sim, mas é justamente isto que é. Às vezes há pessoas que querem começar, não é? Do zero, querem criar, por exemplo, canais do YouTube. Há muitas pessoas que vêm falar comigo e dizem, Cláudio, o que é preciso fazer? E justamente aquilo que estavas a dizer, a questão do... Aliás, os dois estavam a dizer. Uma boa internet, mas é justamente isto, é a questão da genuidade, não é? E isto foi, por acaso, quando estive aqui com o Oscar Daniel a gravar justamente isso, ele estava a perguntar o que é que os podcasters tinham. É justamente a questão da genuidade e da proximidade. Não é? E, portanto, hoje em dia as redes sociais permitem que qualquer story nosso, não é? Nós quase que no dia-a-dia tornamos pequenos comediantes. Às vezes com a desgraça alheia também, não é? Sempre. Quedas ou... Arthur Schopenhauer, o humor envolve sempre a degradação de alguma coisa. Portanto, há sempre. Mesmo que esteja a falar de uma árvore, há sempre escárnio envolvido, não é? Pronto. E há sempre alguém que gosta muito das árvores e se senta muito ofendido porque está a fazer uma piada sobre uma árvore. há sempre alguém. É isso, onde é que a brincadeira acaba e começa, que às vezes é um bocado difícil de medir. Não, mas isso é mais da pessoa que está a ouvir do que de ti. Não é? Tu podes achar que vou gozar com esta esponja deste microfone e há de haver sempre um cromo. Não, as esponjas de microfones, não sei o quê. Portanto, mas isso é da pessoa que está do lado de lá, não é? Se estivesse preocupado com isso, então não podes brincar com nada, não é? Agora já sabes que há temas, a religião, o futebol, por futebol então escreves qualquer coisa e já sabes que vais ser metralhado. Mas... as pessoas têm a opção de mudar para outra página ou para outra rádio ou para outra coisa qualquer. No nosso caso, por exemplo, o caso agora da RFM, nós temos perfeita noção que há piadas que vão causar mais celeuma, há coisas que nós evitamos, temos uma premissa que é o kid in the backseat, que é não deixar os pais desconfortáveis porque há uma criança lá atrás, tipo, o que é isto que eles estão a falar? E então, obviamente, tens sempre algum travão, que nós passamos várias vezes, não é? Por acaso. Porque somos um bocadinho distraídos, sim. Não é por mal. E principalmente quando não está a Mariana, mas tens muita gente a ouvir, é natural que haja sempre alguém a amarrar, mas também não podes deixar de fazer tudo só porque, não é? Está alguém. Por isso, tu estás a levar a discussão para aquela eterna questão dos limites do humor, não é? Exatamente, onde é que está o limite do humor? E eu acho que os limites somos nós que os impomos a nós próprios. O que eu me sinto confortável a dizer e a fazer, falo-ei. E se calhar fui contratado pela RFM porque o meu humor vai de encontro ao humor que eles pretendiam ter no ar, na rádio. E essa oportunidade surgiu dessa forma. Se eu fizesse outro tipo de humor que se calhar ferisse mais as pessoas ou que fosse, sei lá, mais humor negro, provavelmente não me teriam contratado. Portanto, as pessoas quando me contrataram a mim já sabiam o que é que eu poderia trazer para a antena, para o ar da RFM. E eu acho que isso acaba por traçar um bocadinho o nosso caminho e as coisas que nós vamos fazendo ao longo da nossa carreira enquanto humoristas. Eu nem me considero bem um humorista. Eu costumo dizer que sou um apresentador bem humorado. Se sou pago para fazer humor,
Não. É o humorista Uber, que é a pessoa que faz tudo tal e qual os humoristas, mas depois não quer pagar impostos. Isto é uma vergonha. É uma vergonha. Calma-se, por favor. Não, porque nós temos licenças, nós temos seguros e ele não quer pagar porque, por exemplo, eu não faço stand-up comedy, não me sinto bem num registro de stand-up comedy, mas pronto, tenho alguma graça e sou bem humorado. Mas o limite do humor acho que está na cabeça de cada um dos humoristas, e cada um, desde que viva bem com a sua consciência e com o tipo de humor que faz, acho que está tudo bem. Mas é possível educar o público, por exemplo? Porque assim, o humor que se começa a fazer no primeiro ano nós assumimos como humoristas, e depois também há esta questão de isso não é trabalho a sério, às vezes há essa coisa, contratado para contar piadas, mas enfim, os bobos da corte também existiam desde a Idade Média, não é? E com todo o respeito pelos humoristas... Isso não é trabalho a sério, então vou dizer isso nas finanças, que olha, isso não é um trabalho a sério, porque é que vocês querem este dinheiro todo? Mas há muito esses comentários às vezes que são dados, não é? Enfim, está ali contar piada, isso não é trabalho a sério... Não, repara, eu vivo desde 2000, portanto faz há 18 anos, comecei a fazer stand-up em 97, e desde 2000, portanto há 18 anos vivo como humorista profissional, portanto obviamente não passo por isso e não se calhar no início podem ter dito essa coisa. É isso que eu estou a dizer, é mais uma coisa do início do século. Sim, no início até nem se tinha bem noção. Os youtubers claro. Também não é trabalho. Não é trabalho, e no entanto há alguns a faturarem mais que nós, soube há dias. Sério? É verdade, nós vamos lá bater-lhes. Mas obviamente não se coloca. Em relação ao público, o público há de ir, é o que Pedro dizia, vai atrás de ti e vais conquistando esse público que se identifica com as tuas coisas. Acho que não deves estar preocupado em eu quero este público, eu quero aquele. Tens de ser genuíno. Se gostas daquele tipo de humor, faz aquele tipo de humor. Depois as pessoas vão gostar de ti. Comparando o humor que se faz em Portugal com o humor, por exemplo, da Inglaterra ou da América, não é? Porque muitas vezes aquilo que nós recebemos, enfim, via SIC Radical, por exemplo, são aqueles talk shows que o pessoal gosta todo. Mas depois, quer dizer, em Portugal, o único programa que se assemelha a isso será o 5 para a meia-noite, por exemplo. Sim, só Portugal e o Burundi são os únicos países que só têm um talk show. Há dois, o Herman também tem, cá por casa. Sim, pois é. Já não me lembrava. Mas não tens... não é, curiosamente, mas isto tem a ver também com, às vezes, o autismo da televisão, são alienados da realidade, que é... o humor funciona tão bem, tens tantos humoristas a encherem salas hoje em dia, e depois tens uma aposta tão pequena em televisão, no caso da televisão, no humor. Vai um bocadinho de fases. Houve a fase do 5 para a meia-noite, começou realmente a criar muito buzz. Queres que eu segure? Não, tens à vontade, só posso ser seu tripé, com todo o gosto. O 5 para a meia-noite começou a criar muito buzz e começou a resultar, tanto que depois passou da RTP2 para o Canal 1. E se te lembras bem, nessa altura começaram a aparecer muito mais talk shows. O Bruno Nogueira teve um talk show, o Malato teve um talk show, o Nicolau Breiner teve um talk show, o Herman José voltou também com o Cá por Casa. Portanto, houve ali, o 5 para a meia-noite voltou a criar esse espaço e essa necessidade de haver talk shows de humor na televisão. E houve esse boom gigantesco de talk shows, de repente toda a gente queria ter um talk show. E agora voltou outra vez a mainar. Agora o 5 para a meia-noite passou só a ser uma vez por semana, o Herman José outra vez por semana, e ficamos por aí. E acho que daqui a uns tempos, se calhar, vão-se lembrar que se calhar o talk show é outra vez o que está na berra, e vão voltar a aparecer mais não sei quantos talk shows e mais não sei quantos apresentadores de talk shows. Portanto, acho que é tudo um bocadinho cíclico. E porquê que achas que esta continuidade, ruptura? Não sei, acho que os formatos também às vezes precisam de repousar. Quer dizer, o Herman revolucionou muito aquilo que foi a comédia em Portugal, e depois aparecem os Gato Fedorento, não é? Que voltam a pegar... Espera, antes do Gato Fedorento tens o Levanta-te e ri. Sim. Cada coisa no seu lugar. Sim, mas não no formato de sketches. Exatamente, é essa questão do sketch, não é? Nós somos um país pequeno, produz pouco e tem pouca saída para as coisas. O Star System também é pequeno, sim, não é? Nos Estados Unidos tens 500 mil pessoas, no Brasil, eles no Brasil têm um mercado brutal de humor e em todos os canais, tem muitos canais, aqui há pouca aposta, não é? Mas tens de virar para as redes sociais, mas como nas redes sociais também tens pouco povo, não é? 10 milhões, começares a fazer rácios disso tudo, na verdade dá 10 pessoas para cada sketch. Às tantas não tens dinheiro, o income, publicidade e dinheiro não é suficiente para estares a produzir, tudo isso vai afunilando. E a televisão também é um bocadinho assim, a nossa televisão é muito... o que é que está a dar? Somos um bocadinho assim, cafés, agora é um café que está a dar, então abrimos um café, agora é padaria portuguesa, então abrimos tipo padaria portuguesa. Nós somos assim um bocadinho de modas, não somos... nos Estados Unidos os talk shows duram 20, 30 anos... têm mais oferta e são mais seguros do que estão a fazer. Mas é um bocadinho do que eu estava a dizer. O Star System é tão grande nos Estados Unidos ou no Brasil, por exemplo, que os talk shows têm sempre convidados com coisas novas para contar todos os dias. Nós aqui somos meia dúzia de pessoas
e na segunda semana já estás a repetir convidados, não é? Portanto, e eu acho que o 5 para a meia-noite sofreu um bocadinho isso. Foram 6 anos e meio ou 7 anos. Sim, porque havia pessoas que levavam 17 convidados por programa. Não, isso foi só no último. Mas nós fizemos um programa de 6 anos e meio, havia grandes lutas de disputa de convidados, por isso mesmo, porque somos poucos e na semana a seguir já estavas a repetir convidados porque pronto, não havia mais nada a acontecer e eu acho que sofremos um bocadinho por isso, esgotámos um pouco esse filão e se calhar o formato semanal acaba por funcionar melhor relativamente ao tamanho e à nossa dimensão. E a produção, não é? Tinhas pouco dinheiro para a produção. Um episódio de um Jimmy Fallon se calhar custa o mesmo que um ano inteiro de 5 para a meia-noite todos os dias, exatamente, possivelmente. Exatamente. As pessoas não têm a noção do quão barato era um programa como o 5 para a meia-noite. Que era feito no caso... Até tu estás chocado. Eu vejo pela tua cara. No caso, ainda não dissemos o valor. No caso da RTP2 era feito com o dinheiro que sobrava das sandes do Canal 1. Vê lá. Do catering do Herman. Sim. Era o que sobrava do catering do Herman. Estávamos aos nossos convidados. Temos esta sandes, sobrou do outro se não se importar, não é? Não, mas é mesmo isto. Essa vossa realidade que vocês estão a falar é a mesma realidade que eu conto justamente nos podcasts. Quer dizer, e de resto... Na descrição ficará a entrevista e podem fazer também o download na página do podcast, no Facebook. Mas nós combinámos que não cedíamos direitos para download, era só para... Só para upload. É para upload. Não, mas é a conversa que eu tive com o Oscar Daniel. Que é justamente isso, quer dizer, nos Estados Unidos qualquer cidade tem 2, 3 podcasts. E outra coisa que, quando ganhei este prémio internacional... falaram foi, Cláudio, mas como é que é possível que vocês em Portugal permitam que rádios, televisões e jornais tenham eles podcasts? É que os podcasts são uma coisa independente, ou essa matriz deverá ser independente do grupo editorial, não é? E portanto, começa a encontrar aqui algumas realidades semelhantes também nesse desafio que noutros países acontece, não é? O próprio podcast também é uma vez por semana. Já houve vezes em que foi 2, e aliás houve uma semana que saíram 3 de rajada. Fartaste de trabalhar. Foi uma semana. Maluco. Foi uma semana. Olhem, reparem. São 3 fatos, parecendo que não. Tem que ser, tens de tocar de fato, não é? De fato, gravata, camisa, sapatos. Cueca pode ficar, que ainda nem repara, não é? Agora o fato não dá. Mas confesso, não sei como é que há pessoas que não conseguem usar. Exato. Mas pronto, há essas modas por aí também. Mas foi uma semana louca porque era o Millennium Steel Open, era as eleições em França. E houve outro episódio também que já estava calendarizado e, portanto, foi muito difícil. Depois é aquela coisa. São coisas que depois perdem a validade. Claro. Não é? Às vezes, e isto é a piada, não é? Há piadas que se forem ditas um minuto depois... Sim, na hora certa funcionam 100 vezes melhor do que se deixares passar um dia ou 2, porque cada vez mais o humor funciona em cima do momento e do que está a acontecer no momento, e nós aqui temos experiência disso, porque fazemos um programa de rádio diário e sabemos que se no dia a seguir não fizermos qualquer coisa sobre aquele assunto que realmente está a dar que falar, no dia a seguir já não vale a pena porque a concorrência já nos bateu. Sim, ou já alguém fez, ou às vezes até a própria aceitação, por exemplo, o Twitter, que é uma rede social muito imediata, rápida a responder, muito imediata. Às vezes eu, sei lá, há dias estava aqui ocupado de manhã e não consegui postar uma coisa qualquer, uma notícia. Que eu digo que estavas a mal da barriga, não foi? Eu estava à rasca. E então postei à tarde e tive malta a responder: então andas a dormir ou quê? Tipo, mas foi há 4 horas, mas já não pode. É incrível. E a velocidade do mundo é essa neste momento. E nós antigamente, eu lembro, há pouquíssimo tempo, na altura do 5 para a meia-noite, eu lembro-me que nós íamos construindo o guião, o meu programa era à quinta-feira, e eu ia construindo o guião durante toda a semana, mas tinha que ir vendo sempre os programas dos meus colegas e também estar atento à internet para ver se ninguém tinha feito a piada que eu tinha feito até quinta-feira. E às vezes gostava-me imenso chegar à quinta-feira e tipo, eu vou ter que cortar esta piada que estava tão boa, mas alguém já fez muito parecido, não tenho coragem de a fazer. E lá está, é isso, tem que se funcionar sempre em cima do acontecimento e no imediato. Fora acho que não sabes, tu não podes ver a net exato, toda. Não consegues controlar tudo, não consegues controlar tudo. E até quando é que a piada dá para esgotar? Porque, quer dizer, este caso do Ronaldo arrasta-se há semanas, não é? Portanto, quase que dá para fazer piadas, porque há sempre informação nova. É a chamada running gag, não é? A chegar, não é? E, portanto, até quando é que aquela piada, enfim, deixa de ter piada, não é? Uma tem piada, 2 já não, e 3 já não tem piada mesmo. Tudo depende do que conseguires ainda dizer sobre o assunto, dos factos novos que aparecem sobre o assunto, se dá para fazer piadas novas, mas é claro que as coisas esgotam-se. O mundo realmente tem tanta coisa a acontecer, todos os minutos, não é? Todos os segundos, que as piadas esgotam-se porque aparecem outros assuntos que são ainda melhores para fazer novas piadas.
Portanto, é normal que daqui a uns 2 ou 3 dias já ninguém fala do Ronaldo, mas depois acontece uma coisa nova, vem outra miúda qualquer falar sobre o Ronaldo que estava mais assim ou assado, e vamos voltar a fazer mais piadas sobre o Ronaldo. Portanto, assado? Assado, sim. Já veio, essa já veio. Essa já fizeram. Não, já veio uma a dizer que ficou assado. Não, mas isto é um bocadinho até para as vítimas. A net tem isso de bom, que é, a semana passada era o Ronaldo, depois a seguir era a Maria Leal, e está sempre a rodar. Deixa lá que para a semana vem outro qualquer. Agora é Câncio, Câncio é um não tema, mas depois é... Portanto, a net tem isso de bom. Mesmo que tu percas, não fiz uma piada sobre isto, não te preocupes, amanhã é outro tema qualquer. Temos ali um crucifixo. Onde é que está o crucifixo aqui? Não há neste estúdio. Está lá fora, se calhar. Está lá fora. Mas, por exemplo, eu nunca, no meu Facebook, nunca comentei nada desta coisa do Ronaldo, porque para já, tema de futebol é coisa que não entra no meu Facebook. Mas não era futebol. Isto não era futebol. Metia bolas, mas não era futebol. Dor. Mas, pá, estava um dia a apanhar o comboio e à minha frente está uma mochila do antigo BES a dizer, eu fiz como o Ronaldo. Eu fiz como... Isso é muito era bom. A publicidade justamente dessa altura, quando ele se transfere do Manchester United para o Real Madrid. Portanto, é o número 9 que está na mochila, porque ele passou a ser o CR9. E eu, lamento, mas isto tem que ir já para o Instagram. Tinha que ser. Essa foi ótima. Era mesmo muito bom. Este senhor também vai de 5 a 7 minutos, não é? mas são realidades, não é? Curiosas de se analisar, não é? É isso que o mundo tem de bom. Está sempre, e a internet está sempre a dar material. Por isso é que hoje em dia, por exemplo, a rádio, isto é eu costumo dizer que isto é uma máquina trituradora. Tu hoje fizeste, principalmente nos textos escritos, nas rubricas escritas, tu hoje escreves, sais daqui e já tens de ter mais material, atualidade, pressão, notícias, mais coisas. É uma pressão, mas é uma pressão que eu por acaso gosto. Mas tens de estar sempre focado e a virar. Eu estou a ver jornais, portanto faço aqui uma coisa com o Duarte Pita Negrão, em que escrevemos atualidade, coisas de atualidade, ou até a minha rubrica. Tens de estar sempre a fazer coisas. Eu faço, por exemplo, a minha rubrica, troco galhardetes com o Humberto Leitão. E o Humberto, olha, aconteceu isto, não sei o quê, estamos sempre em ponto, ou como faço com o Duarte. E nunca ficas sem tema. O mundo tem isso. Incrível, não é? Atualidade, então, lá, há sempre. Nem que seja um jornalista que entrou na Arábia Saudita, no consulado da Turquia, e pronto. Há sempre temas, não é? E saiu às peças. Sim, saiu às peças. É? Há sempre material. Muito bem. Tem alguma mensagem que queiram deixar aos ouvintes em relação à questão do humor? Enfim, o teu espetáculo de 6 vezes já foi. Portanto, falta de juízo. Não, está sempre. Há um que começa outro, mas isso é como tudo, vão à net. Não se chateia. A mensagem que eu deixo sempre desculpa estar a interromper, mas era esta questão do trabalhares com pressão e os públicos onde tu vais não são todos eles iguais, não é? Norte a sul do país, e ninguém quer estar a ouvir sempre a mesma piada. Eu se pudesse recomeçar uma carreira hoje em dia seria a Pedra Brunhosa. Porque as pessoas na música querem sempre a mesma música, não é? Querem que tu cantes os hits e essas coisas. A música, humorista. É verdade, dá mais trabalho no humor, não é? Tens de estar sempre a renovar espetáculos de um ano e pouco em ano e pouco, tens de estar sempre a fazer coisas novas. Neste caso dás a volta ao país, depois tens que começar com outro. E isso dá um trabalhão, porque, por exemplo, eu agora estou a escrever o espetáculo que irá entrar em 2019, 2020. Portanto, estás sempre um bocadinho à frente. O músico não, música malgaria. É porque as pessoas querem ouvir sempre a mesma música, porque já a sabem cantar, não é? Claro. Em relação ao humor, não, as piadas têm que ser novas e frescas e fofas. E fofinhas. Fofas. Do dia, aliás, hoje em dia a ASAI até obriga, quando tu, por exemplo, fazes um espetáculo, não é? E a ASAI vai lá e vai ver a data. Quando é que expira esta piada, percebes? E tens de ter lá. Não, isto é pasteurizado, não sei o quê, está tudo. Estupidez. Normalmente é um ano, né? É um ano. Se não abrires, se abrires da lata. Acho que a mensagem é muito essa: não se levem demasiado a sério. É só humor. Sim. Sim, não se leva. É um bocadinho como no trânsito. Tu vais no trânsito e há um indivíduo que mete-se à tua frente e tu és palhaço e tens de lembrar que já fizeste aquilo também. No humor é igual. Tipo, mas este indivíduo a dizer isso. Está bem, mas tu também já fizeste este tipo de piadas, já gozaste com não sei o quê. E há outra coisa que é, a malta tem muita mania, faz isso com os humoristas, pelo menos eu noto, e a malta que eu falo, que é vão refilar contigo. Mas eu nunca vi ninguém ir almoçar fora, pede uma cerveja qualquer, imaginemos. Esta cerveja por acaso não gostei muito desta, é pouco, mas não chega à casa e não vai à cervejeira, agora vou mandar um mail para esta malta tipo, e a chamar-lhes nomes, e fazem isso contigo, que é uma coisa estranhíssima. Ou publicando as cronologias, não é? Agora está na moda nas operadoras, ir-se para as cronologias. Ir para lá, reclamar, há uns setores que a malta faz isso. Mas porque sabem que às vezes resulta, e depois as operadoras ou as marcas
manda uma prendinha lá para casa e a malta começa a espalhar essa mensagem. Então, tipo, se eu reclamar, se calhar vou receber uma prendinha qualquer. Eu acho que as pessoas devem reclamar, atenção. Mas dão prendinhas? Dão. Reclama que vais ver. Tem que começar a fazer isso também. É isso, reclama. Olhem, foi um gosto imenso estar aqui convosco. Obrigado nós. Nilton, obrigado. Pedro. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito Agora, obrigado. Deixa-te devolver a isto, está bem? Tá bem. Eu devolvo. Caros ouvintes. Olha lá. Olha eu imitar o Herman. Não, eu vou fazer assim, eu vou pôr aqui. Vou fazer claro. Estás a imitar quem? Bling bling. Um rapper qualquer. Ok, já. Está feito. O MC Amora. Sim, Olha, nossa Amora. Que ia eliminando o Belenenses, não é? Não chegou a eliminar? Não. 4-3. Perdeu-se nos prolongamentos. 103 minutos. Maravilha. 2 pontos. Pontaria. Caros ouvintes, já sabem, partilhem, subscrevam e até lá, como vocês já sabem de cor, boas conversas. Eu já sabia de cor também. Já. Não sabia. Por acaso não é muito. Acho que ia saber. Porque vi em rodapé. Boas conversas.